Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1, na aula 26. Na aula de hoje, a gente vai estabelecer a derivada das funções inversas. Vamos começar, então, com este importante teorema, o teorema número 5. Ele diz o seguinte: suponha que f seja uma função diferenciável no intervalo i, seja j a imagem de i pela f, e vamos supor que a derivada f' de x é diferente de zero para todo x do intervalo i. Então, a função inversa f a menos 1, que é definida de j em i, ela é diferenciável em j, e sua derivada ela é dada pela fórmula derivada da inversa no ponto B é o inverso da derivada da função f no ponto f a menos 1 de b. E isso é válido para todo b em j. Claro que aqui a gente está supondo que a função f ela é inversível, já que para você falar da função inversa, você precisa dessa informação, de que ela seja inversível. Se você leva em conta que b é igual a f de a, pertencente a j, se e somente se a é f a menos 1 de b, pertencente a i, então a equação asterisco pode ser reescrita da seguinte forma. Veja, no lugar de b eu vou escrever f de a, e no lugar de f a menos 1 de b eu vou escrever a. Então vai ficar assim, f a menos 1, linha do f de a é igual a 1 sobre f' de a, certo? Em outras palavras, a derivada da inversa no ponto f de a é o inverso da derivada de f em a. Ou, se você tomar os recíprocos multiplicativos de ambos os lados desta equação, dizer que a derivada de f em a é o inverso da derivada da inversa em f de a. Então, a fórmula dois asteriscos, ela é inteiramente equivalente à fórmula asterisco. Tá? Claro que aqui na versão 2 asterisco, o seu ponto A ele está no intervalo I. Tá? Geometricamente, está dizendo o seguinte, lembra, você pega aí a função y igual a f de x, que está aí simbolizada por esse gráfico vermelho. A gente viu que o gráfico da inversa y igual a f a menos 1 de x, simbolizado pela cor verde, é simétrico ao gráfico de f em relação à identidade y igual a x. Tá? E o que o teorema está dizendo é que os coeficientes angulares das respectivas retas tangentes são recíprocos multiplicativos um do outro. Né? Porque se você observa, veja, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da cor vermelha, a gente sabe, ele representa o quê? F' de A. Ao passo que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f a menos 1 no ponto B é dado pela derivada da função, no caso a derivada da inversa, no ponto B. E o teorema número 5, ele diz que essas derivadas são uma recíproco multiplicativo da outra. Ou seja, uma é o inverso da outra. Então é isso que está sendo dito. Né? O coeficiente angular da reta tangente no ponto x igual a b, ao gráfico de f a menos 1, é o inverso do coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto x igual a a. Nós vamos fazer aqui uma breve demonstração do teorema 5 sem rigor. Tá? Apenas para vocês se convencerem de que realmente o teorema ele é verdadeiro.
Tá? Detalhes da demonstração com todo o seu rigor, vocês vão encontrar em muitos livros de análise. A gente sabe que a função f, definida de I em J, é dado por hipótese que ela é uma função inversível. E essa função f, ela leva x em y, que é a imagem de x pela f. E a gente sabe que a inversa, f é menos 1, ela desfaz o que a f faz. Tá? Ou seja, a f é menos 1, ela volta com o y em x. E x fica sendo, então, a imagem de y pela inversa f é menos 1. Aqui, em termos do diagrama, é isso que está acontecendo, né? O x, a função f leva o x no y, e a função f é menos 1 traz o y de volta aqui para o x. Então, veja, y é a imagem de x pela f, e o x, por sua vez, é a imagem de y pela f é menos 1. Por isso que a gente fala, então, que y é igual a f de x, se somente se x é igual a f é menos 1 de y. A gente já viu isso quando definimos funções inversas em aulas passadas. A gente viu também, quando a gente definiu as inversas, a gente viu que se você pegar uma função e fizer a composição dela com a sua inversa, o resultado vai dar a função identidade. Em outras palavras, a gente viu, né, fizemos a justificativa teórica, que se eu fizer o f é menos 1 composto com f em x, isso vai dar x. Em outras palavras, f é menos 1 composto com f é a aplicação identidade. f é menos 1 composto com f em x é igual a x para todo x. Então, agora eu derivo essa equação, ambos os lados, em relação à variável x. No primeiro membro, eu vou aplicar aqui a regra da cadeia, tá? Porque isso representa o quê? A derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro, avaliada em x. Tá? Então, depois vocês voltam lá no teorema da derivada da composta, que estabelece a regra da cadeia, e compara as notações para vocês se convencerem de que essa derivada é de fato dar essa expressão aí. E do lado de cá, a gente sabe que essa derivada vale 1. Né? Derivada x em relação a x, a derivada simples vale 1. Então, a minha equação ficou. Agora, o que eu faço aqui? Bom, f é menos 1, linha. Como eu estou na hipótese de que f' de x nunca é zero, né? Vamos voltar lá. Né? A hipótese do teorema diz isso, né? f' de x é diferente de zero para todo x. Então, eu posso dividir essa equação aqui, ambos os lados, por f' de x. Então, vai ficar assim. F é derivada da inversa no ponto f de x é igual a 1 sobre f' de x. Eu vou usar o fato de que f de x é y e que o x é o f é menos 1 de y. Então, substituindo nesta equação, o que resta para nós? Ok? E olha para essa expressão é exatamente a expressão do teorema, só que lá eu estou usando o b no lugar do y. Certo? Essa é exatamente a expressão asterisco com y no lugar de b. Mas é a mesma expressão. Então, pronto. Você tem que a derivada da inversa é o inverso da derivada da função. E aqui eu fiz uma observação. Conclua da expressão derivada de f é menos 1 de y vezes f' de x igual a 1, que a f' de x é zero, se somente se a derivada de f é menos 1 de y é diferente de zero. Tá? Isso aí é uma consequência imediata, porque, veja,
nessa expressão aqui, veja, essa expressão é essa de cá, né? Se você olha para essa expressão aqui, ó, e se você troca f de x por y, então é isso que está sendo dito. A derivada de f menos 1 no ponto y vezes f' de x é igual a 1. É o que está sendo dito aqui. E esse produto, por ser igual a 1, então eu concluo que ambos os fatores f' de x e a derivada da inversa no ponto y são diferentes de zero. Certo? Porque se um deles for zero, o produto se anula e aí você vai ter zero igual a 1, que é absurdo. Tá? Então, da mesma forma que você tem garantido que o f' de x é diferente de zero, você também tem garantido que a inversa, derivada da inversa em y, também é diferente de zero. Eu poderia também ter feito essa justificativa usando o outro lado da composição. A gente sabe também que se você fizer f composto com f a menos 1, isso também dá identidade. Em outras palavras, f do f a menos 1 de y é igual a y para todo y, agora em j, né? Porque agora você está no domínio da f a menos 1, que é o intervalo j, que é o conjunto j. Então, de novo, a gente viu isso também em aulas passadas, e aí, novamente, usando a regra da cadeia, primeiramente você deriva ambos os lados da equação, está aqui, e agora usa a regra da cadeia. Isso vai ficar a derivada de f no ponto f a menos 1 de y, vezes a derivada da inversa no ponto y. E no segundo membro, derivada simples, ó, derivada de y em relação à variável y, isso é 1. Agora, se eu troco f a menos 1 de y, eu sei que f a menos 1 de y é x. E que o y é f de x. Então, daqui, o que você conclui? Tá? Ou seja, então, de novo, obtemos a mesma expressão. Usando agora a derivação, a composição do outro lado. Você pode também, em vez de dividir esta equação, porque o que você fez para obter essa equação foi dividir ambos os lados por f' de x. Você pode também dividir ambos os lados pelo outro fator, que é a derivada da inversa em f de x. Então, fazendo isso, você conclui que são outras formas equivalentes de representar a fórmula do teorema da função inversa. Né, da derivada da função inversa. E, de novo, você tem garantidamente que esse cara aqui ele é diferente de zero, pois foi a observação que eu chamei a atenção aqui. Ok? Muito bem, vamos fazer exemplos? Dada a função f de x igual a x ao quadrado, para x maior ou igual a zero, encontre a f' de x usando o teorema 5. Note que a gente deve considerar como sendo o intervalo i, o intervalo do teorema, como sendo o intervalo aberto 0 mais infinito. Já que o ponto a igual a zero, ele anula a derivada da função f de x. Né? A gente sabe que o f' de x é 2x, e quando x é zero, a derivada no ponto 0 é zero. E eu preciso que a derivada seja diferente de zero para todo x do intervalo i. Então, por causa disso, para garantir que a derivada nunca se anule, você vai ter que tirar o zero fora para aplicar o teorema número 5. Bom, a gente já viu que a inversa dessa função, parábola x ao quadrado, a inversa é a raiz quadrada, raiz de x. Tá? Então, a gente já viu isso em aulas passadas, que f a menos 1 de x é raiz de x, para x maior ou igual a zero. Mas como a gente vai apenas nos restringir aos valores de x maior do que zero, então na hora de calcular a derivada da inversa, você também vai ter que fazer essa restrição. Porque a gente sabe que a derivada da inversa, como a gente já viu, e vamos rever novamente, ela não existe quando x é zero. Ok? Bom, então, usando o teorema 5, se x é maior do que zero,
Então, o que você sabe? Pelo teorema, a derivada da função inversa no ponto x é o inverso da derivada da função no ponto f é menos 1 de x. Tá? Vamos voltar lá na fórmula para você se convencer de que estamos aplicando a fórmula adequadamente? Olha lá, queremos a derivada da função inversa. É porque no teorema a gente usou o b. Então agora eu vou trocar nessa expressão o b por x. Ok? Então vai ficar a derivada da inversa em x é igual a 1 sobre a derivada da f em f é menos 1 de x. Eu quero chamar a atenção aqui, quando a gente estudou inversa de uma função, eu chamei a atenção que é hábito você representar a variável independente da inversa também pela letra x. Aqui, para fazer as demonstrações, a gente está usando x como a variável independente para a função f e y como a variável independente para a função f é menos 1, certo? Tá aqui, ó, x é a variável independente da f e y é a variável independente para f é menos 1. Agora, é usual você usar x para representar a variável independente de ambas as funções, tanto f quanto f é menos 1. Tá? Então, é aquele procedimento que eu expliquei nas aulas quando a gente estudou inversa de função. Você usa essa mudança de variável para achar o f é menos 1 de y. Né? Uma vez que você encontrou o f é menos 1 de y, você vai na expressão do f é menos 1 de y e volta a trocar y por x. E aí você vai ter a expressão da inversa também em termos de x. Tá? E é o que eu estou fazendo aqui neste exemplo. Eu estou aplicando a fórmula do teorema com x no lugar de b. Tá certo? É a mesma expressão, só que no lugar de b eu troco por x. Por quê? Porque eu tenho a expressão f de x e tenho a expressão f é menos 1 de x. Né? A f é menos 1 de x está aqui, ó, é a raiz de x. Mas antes de substituir nessa expressão aqui, vamos olhar bem para a função. O que é a função f de x? F de x é x ao quadrado. E a gente sabe que a f' de x é quem? É 2x. Tá? Então a gente tem essa informação aí. Continuando aqui, ó, vai ficar 1 sobre f'. Quem é o f é menos 1 de x? Tá aqui, né? Ó. F é menos 1 de x é raiz de x. Então agora eu vou substituir na expressão o f é menos 1 de x por raiz de x. Então o que vai dar isso? Vai ficar 1 sobre. Veja, isso aqui é o quê? É a derivada da função f calculada em raiz de x. Ora, a derivada da função f em x é 2x. Então, quando você trocar o x pela raiz de x, então isso vai ficar o quê? 2 vezes a raiz de x. Portanto, quem é a derivada da inversa é 1 sobre 2 raiz de x. Se você levando em conta que a inversa f é menos 1 de x, né, sabemos que ela vale raiz de x, então essa equação aqui está me dizendo que a derivada, né, da inversa, usando agora a notação de Leibniz, então a derivada em relação a x da inversa, mas quem é a inversa? Aí você troca, é raiz de x. De acordo com a fórmula, é o que? 1 sobre 2 raiz de x. Que é o que a gente já sabia, né? A gente já tinha feito essas contas aqui, já fizemos essas contas 2 vezes. Primeira vez usando definição de derivada, segunda vez usando raiz de x como potência de expoente fracionário, e agora, mais uma vez, demonstrando a derivada da raiz de x usando o teorema que estabelece a derivada da função inversa. Vamos supor, em particular, x igual a 2. Para x igual a 2, o que você tem? Bom, o f' de 2, que é 2x, portanto, que é 2 vezes 2, portanto, é 4. E agora a gente acabou de ver que a derivada da inversa no ponto. Aqui você tem que chamar atenção porque
A variável original é y, tá? E o y é o quê? É o f de x. Então, você tem que calcular, para você calcular a derivada no ponto respectivo associado a x igual a 2, você tem que calcular a imagem f de 2, tá? Então, quando o x for igual a 2, o f de 2 vale quanto? Vale x2, que é 2 ao quadrado, que também vale 4. Então, você precisa usar aqui na expressão a derivada da inversa calculada no ponto 4. Vamos voltar de novo na expressão, porque você tem que saber usar, calculá-la de maneira bem correta. Então, no meu caso aqui, eu estou fazendo b igual a 4. Isso vai ficar o quê? 1 sobre a derivada de f no ponto f é menos 1 de 4. Que é 1 sobre a derivada de f, e f é menos 1 de 4 é quanto? É 2, né? Porque veja, quando x é igual a 2, o f de 2 vale 4. Então, a função f leva 2 em 4. Então, a inversa traz o 4 de volta em 2. Ok? Então, aqui, o f é menos 1 de 4 vale 2. Por quê? Porque 4 é f de 2, se somente se f é menos 1 de 4 é igual a 2. Então, esse cara aqui vale 2. E o f' de 2 vale quanto? Tá aqui, ó. F' de 2 vale 4. Então, isso vai ficar 1 sobre 4. Ok? Então, veja como eles são recíprocos um do outro. Você vê que o f' de 2 é o inverso da derivada do f a menos 1' de 4. Certo? Porque o f' de 2 é 4 e o f, a derivada da inversa no ponto 4, 1/4. Então, você vê que 4 é o inverso de 1/4. Se você fizer o gráfico, a f de x é a parábola, só que você vai considerar a parábola para x maior do que zero. E a sua inversa, que é a raiz de x, vai ter esse aspecto aqui, né? Note que esses gráficos, eles são simétricos em relação à reta y igual a x. Esse é o ponto 2, 4, que é o ponto de abscissas x igual a 2 e y igual a 4. Ele é simétrico a esse ponto aqui da inversa, que é o ponto 4, 2. É assim que os pontos se relacionam, né? O ponto do gráfico, se AB é um ponto do gráfico de y igual a f de x, então o ponto de coordenadas invertidas BA será o ponto do gráfico da função inversa. E aí, o coeficiente angular desta reta, ele é o recíproco multiplicativo do coeficiente angular. Tá? Então, o coeficiente angular da reta azul vale 4. E o coeficiente angular da reta violeta é 1/4. Então tá aí, né? O coeficiente angular da reta azul é 4 e o coeficiente angular da reta violeta é inverso do coeficiente angular da reta azul, portanto 1/4. Então é isso que está dizendo a interpretação geométrica do teorema para o caso particular dessas duas funções aí. Vamos fazer o exemplo 2. Se f de x é igual a x ao cubo menos 2, determine a derivada da função inversa em relação a x no ponto x igual a 6, sem ter que achar uma fórmula para a inversa da função f. Bom, aqui nessa observação é o que eu chamei a atenção lá em cima. Quando a gente usa as fórmulas asterisco e 2 asteriscos,
a gente pode usar aquelas fórmulas adotando a mesma letra x para identificar tanto o f de x quanto o f a menos 1x. Então é importante você ficar atento a isso para não haver confusão. Eu sei que x igual a 6 é a imagem de 2 pela função f, certo? Pois a gente sabe que se você fizer 2 elevado a 3 menos 2, isso dá 6. Tá? E isso aqui é, naturalmente, obviamente, o f de 2. Então, você quer calcular a derivada da inversa no ponto x igual a 6. Então, o problema é calcular a derivada da função inversa no ponto x igual a 6. Então, agora você escreve esse ponto como sendo a imagem de quem? De 2. Então, esse x aqui, na verdade, você está calculando, você quer calcular a derivada de f a menos 1 em relação a x no ponto f de 2. Porque, veja, quando você vai aplicar a fórmula, usando esta fórmula aqui, esse y é quem? É o meu 6. Eu quero a derivada da função inversa no ponto 6. Só que lá eu chamei de x, por isso que eu falei, fique atento para não haver confusão, tá? Porque, embora aqui você está vendo a fórmula em termos de y, mas é como eu disse, é hábito você usar x para representar a variável independente de ambas as funções, tanto a f quanto a sua inversa. Então, aquele x lá, na verdade, aqui é o y igual a 6. E o y igual a 6 é o f de x igual a 2. Tá? E o x igual a 2, esse 2 aqui é quem? É a inversa, função inversa de f no ponto 6. Então, esse cara aqui é o 2. Entendeu? Então, a derivada da função inversa no ponto y igual a 6 é o inverso da derivada da função f no ponto f a menos 1 de y igual a 2, que é o f a menos 1 de 6. Então, de acordo com a fórmula do teorema, isso aqui vai ser 1 sobre a derivada da função f no ponto x igual a 2. E a derivada da função f no ponto x igual a 2 vale quanto? Bom, você sabe que a derivada de f no ponto x é 3x2. Então, no ponto x igual a 2, a gente sabe, isso aqui vale 3 vezes 2 ao quadrado, portanto, 12. Então, o resultado disso dá quanto? 1 sobre 12. Então, se você fizer aqui o gráfico dessas funções, a reta azul, ela tem coeficiente angular, dado pela derivada da função f no ponto 2, que é 12. Já a reta tangente ao gráfico da inversa no ponto 6,2, conforme o teorema, ela tem coeficiente angular dado pelo inverso de 12, que é 1 sobre 12. Ok? Muito bem. Agora, de posse do teorema 5 e usando nossos conhecimentos das derivadas das funções exponenciais, a gente então vai deduzir a derivada da função logaritmo. Já que a função logaritmo, a gente já viu, é o inverso, ela é a inversa da função exponencial. Tá? Então é só aplicar o teorema 5 para achar então aqui a derivada da função logarítmica. Porque a derivada da exponencial a gente já sabe. A gente viu em aulas passadas que a derivada da exponencial e elevado a x é a própria e elevado a x para todo x. E a gente sabe que a função inversa, se você chama f de x de e elevado a x,
Então, a inversa desta função, a gente já viu, é o ln de x. Tá bom? Vamos recapitular, ó. A função f, que é a função exponencial, ela tem domínio no conjunto dos reais e contradomínio no conjunto dos números x, y maior do que zero. Que na verdade é o conjunto imagem, porque essa função f ela é inversível. É inversível e, portanto, sua inversa, de acordo com o que a gente estudou em função inversa, né? O domínio da função inversa, a gente sabe, é o conjunto imagem da função f. E o conjunto imagem da função inversa será o domínio da função f. Também está lá na aula de funções inversas. Se vocês não lembram, é bom rever essa aula, tá? Porque essas propriedades elas são muito importantes nessas horas. E a inversa, f é menos 1, leva x. Na imagem, f é menos 1 de x, dado por ln de x. Aqui tem um erro, tá? Peço perdão. Aqui é ln de x. Ok? Então, a função ln de x é a inversa da e elevado a x. Agora, usando o resultado do teorema 5, veja, vamos lá, né? Eu quero calcular, portanto, a derivada da inversa. Quem que é f é menos 1 de x? Aqui, ó, f é menos 1 de x é a função ln de x. Então, eu quero calcular a derivada do ln de x, né? Porque quando você pede para calcular a derivada da inversa, você está querendo, em outras palavras, calcular a derivada do ln de x. E pelo teorema 5, o teorema que estabelece a derivada da função inversa, então a derivada da função inversa em x é 1 sobre a derivada de f no ponto f é menos 1 de x. Tá? E isso é válido para todo x maior do que zero. Ok? Bom, mas a f é quem? A f de x é e elevado a x. E a gente sabe que a f' de x é a própria e elevado a x. Então, na hora que você calcular essa derivada aqui, ó, o que é isso? É f', portanto, a derivada da f calculada no ponto, vai pegar a expressão da f' e vai trocar x por f é menos 1 de x. Então, vai ficar e elevado a f é menos 1 de x. Bom, mas quem é f é menos 1 de x mesmo? F é menos 1 de x é ln de x. Então, você vem aqui e substitui o f é menos 1 de x por ln de x. Mas o que é e elevado a ln de x? A gente sabe que isso é x. Tá? Então, conclusão, a derivada da função inversa, que é o ln de x, deu quanto? Deu 1 sobre x. Então, com isso a gente conclui. Então, está aí a importante fórmula que estabelece a derivada da função ln de x, que é o logaritmo natural de x. Claro que aqui você não pode perder de vista que o x é o quê? Positivo. Claro, né? O ln de x só está definida quando x é maior do que zero. Bom, eu posso fazer alternativamente, né? Eu posso demonstrar a mesma fórmula de uma forma alternativa, que é a seguinte. Como eu sei que y é igual a ln de x, se somente se o x é o e elevado a y, propriedade que relaciona as exponenciais e os logaritmos, então, na hora que eu derivo essa função aqui em relação a x, então, passando a derivada em relação a x em ambos os lados dessa equação, vai ficar a derivada de e elevado a y em relação a x igual a derivada de x em relação a x. Aqui, na hora de calcular a derivada de e elevado a y em relação a x, olha, a variável da função é y, e você quer derivar em relação a x, então são diferentes. Então, você tem que aplicar o quê? Regra da cadeia, tá? Então, fica a derivada da função de fora. Quem é a função de fora? É e elevado a y, certo? Então, fica e elevado a y
vezes derivada de y em relação a x. Então, o que eu fiz nessa passagem aqui foi regra da cadeia. E do lado de cá, derivada de x em relação a x, derivada simples, dá 1. Então, quem é o dy dx? É 1 sobre e elevado a y. Mas quem é o e elevado a y mesmo? É o x, né? Então, você troca aqui e fica 1 sobre x. Então, veja, derivada de y... Ah, mas quem é o y mesmo? É o ln de x. Então, a derivada do ln de x em relação a x é 1 sobre x. Claro que a gente pode usar essa regra que a gente acabou de ver aqui, mais a regra da cadeia, e estabelecer a derivada da função ln de u, em que u é uma função de x. E, claro, supor que o u de x é maior que zero para todo x. Você precisa de impor isso, porque o ln só está definido para argumentos que sejam positivos. O ln de uma expressão só é válida se essa expressão for garantidamente positiva sempre. Então, usando a regra da cadeia aqui, isso vai ser derivada, aí você deriva então em relação a u. Então, veja, fica derivada em relação a u do ln de u, vezes a derivada de u em relação a x. Bom, a derivada de ln de u em relação a u, de acordo com a regra que a gente acabou de ver aqui, né? Você troca aqui nessa expressão o x por u, então fica 1 sobre u. Então, o resultado disso dá o quê? Vai dar 1 sobre u vezes du dx. Então, pronto. Temos aí estabelecida a regra para a derivada do ln de u. Ou seja, a derivada do ln de u vai ser 1 sobre u vezes du dx. Vamos aplicar essa regra já aqui nesses dois exemplos. Nesse meu exemplo, quem é o u? É 2x. Então, de acordo com a regra, isso é 1 sobre u vezes du dx. Tá? O u, no caso, é quanto? É 2x. Então, isso é 1 sobre 2x vezes derivada em relação a x de u, que é 2x. Agora, você vai substituir de novo na expressão o u por 2x. Então, ficou assim, 2x, 2x. Então, isso fica 1 sobre 2x, que é igual a derivada de 2x em relação a x é 2. Aí, se você simplifica, isso dá quanto? Dá 1 sobre x. Certo? Note que aqui, curiosamente, a derivada do ln de 2x em relação a x continua dando 1 sobre x, que é a derivada do ln de x. Certo? Isso aqui, a gente sabe, é a derivada de x em relação ao ln de x. Isso aconteceu quando eu uso 2x, mas vai acontecer se você trocar o 2 por qualquer constante real. Por quê? Porque se você troca o 2 por uma constante k, essas constantes k vão acabar o quê? Se cancelando. Então, acaba ficando 1 sobre x. Então, com isso, a gente já tira essa conclusão aqui, né? Se b de x é maior do que zero e b é constante, então a derivada em relação a x do ln de bx continua valendo, né? Aplicando a regra da cadeia, isso vai ser com u igual a bx, então isso vai ser 1 sobre u, mas u é bx, vezes a derivada em relação a x de u, mas u é bx. Então, isso fica 1 sobre bx, e a derivada de bx, que é b. Cancela b com b, isso deu 1 sobre x. Tá? Então, em geral, a gente tem essa particularidade aí, que a derivada em relação a x do ln de qualquer constante kx é igual também a 1 sobre x, para toda constante k real. Tá? Vamos voltar aqui nesse exemplo. Vamos fazer o outro exemplo aqui, o exemplo do item B. Vamos calcular a derivada aqui
dessa expressão em relação a x. Então, no meu caso agora, o u vale quem? O u é x2 mais 3. Então, de acordo com a regra, isso é 1 sobre u, mas o u é quem? É x2 mais 3. Vezes derivada em relação a x de u, mas o u é quem? x2 mais 3. Então, continua. Como a derivada de x2 mais 3 é igual a 2x, então o resultado disso fica 2x sobre x2 mais 3. Então está aí a derivada da expressão ln de x ao quadrado mais 3 é igual a 2x sobre x2 mais 3. Tá? A gente também costuma, de maneira equivalente, dizer que a derivada com a x do ln de u é igual a u' sobre u. É uma forma equivalente de dizer a mesma coisa, mas você vai encontrar essa forma em muitos livros, já que o' é du dx. Tá? Vamos voltar agora para essa observação que a gente acabou de dar aqui. Né? Se b é uma constante, e se o b de x é maior do que zero, claro, né? Porque você precisa dessa hipótese para garantir a existência do ln. Tá? Então, o ln, a derivada do ln de b vezes x é 1 sobre x. Agora, em particular, se o x é menor do que zero e o b é menor do que zero, então a gente sabe que o produto bx fica positivo. E essa equação aqui se aplica. Tá? Então você vai aplicar essa equação para o caso em que o x é negativo e o b é negativo. Tá? No caso particular em que o b é negativo e vale menos 1, e aplicando esta equação, o que você vai ter? Que a derivada em relação a x do ln de menos x, porque agora, veja, eu estou na hipótese de que o x é negativo e o b é menos 1. Então, isso fica ln de menos x, está aqui. Tá? E na hipótese que x é negativo. E então, como a equação se aplica para b igual a 1, então isso continua dando o quê? 1 sobre x. Note que não tem nenhum problema com o argumento aqui do ln, porque o argumento menos x, você sabe que é positivo, porque o x é negativo. A gente sabe que o x é negativo se só assim menos x é positivo. Então, com essa observação, você acaba obtendo uma fórmula mais geral para a derivada do ln do módulo de x. Né? Por quê? A gente sabe que o módulo de x, ele vale x quando x é maior que zero, e ele vale menos x quando x é menor que zero. Quando x é maior que zero, você vai ter então o ln de x, a derivada igual a 1 sobre x. E quando x é menor do que zero, você vai ter o ln de menos x, a derivada do ln de menos x, também igual a 1 sobre x. Então, em qualquer caso, você conclui o quê? Que a derivada do módulo, do ln do módulo de x, é 1 sobre x para todo x diferente de zero. Tá? Então, essa equação aqui, ela é nada mais, nada menos do que a junção desta daqui com essa daqui. Tá? Então, juntando essas duas fórmulas, você garante, portanto, a regra que estabelece a derivada do ln do módulo de x. Bom, vamos ver um exemplo agora de aplicação a tudo isso aí que a gente viu até agora. Seja R uma reta pela origem cujo coeficiente angular é m. Suponha que R é tangente à curva de y igual a ln de x. Encontre m e o ponto de tangência. Então vamos fazer uma figurinha. Então você tem aqui o gráfico da função ln de x. A gente sabe que ele tem esse aspecto aí de uma função crescente, cortando o eixo dos x no ponto de abscissa x igual a 1. E a gente sabe que esse gráfico ele é assintótico com o eixo dos y, à medida que x se aproxima de zero. Agora eu vou pegar aqui uma reta passando pela origem e que seja tangente ao gráfico em um ponto. A gente tem que ver se essa reta realmente existe. Você poderia perguntar, será que existe uma reta passando pela origem e que vai cortar o ln em apenas um ponto?
Não será que toda reta que passa pela origem ou corta em 2 pontos ou corta em nenhum ponto? A princípio você pode ter essa dúvida. Mas não, existe uma reta que vai cortar o gráfico em apenas um ponto. E esse é o problema. Ele quer que você encontre quem é esse ponto. Tá? A reta que eu estou chamando de R, como ela passa pela origem, então a equação de R, a gente sabe, é do tipo y igual a mx, onde m representa, obviamente, o coeficiente angular da reta. Certo? São conhecimentos lá da geometria analítica. Tá? Esse ponto de tangência eu vou chamá-lo de A e ln de A. Porque como ele é um ponto do gráfico, ele tem que ter coordenadas x, f de x. Como a minha função é ln de x, e o x é igual a A, e aí eu quero achar então também quanto vale o A. Eu quero achar as duas coisas, quanto vale o m e quanto vale o A. É um problema bem simples de resolver, tá? Primeiro, o fato deste ponto pertencer à reta já me dá uma informação. Porque o ponto ALN de A, além de ser um ponto de gráfico, ele é também um ponto da reta tangente. E para pertencer à reta, tem que satisfazer, suas coordenadas têm que satisfazer a equação da reta. E a equação da reta é y igual a mx. Então, o y do ponto, coordenada y, que no caso é o ln de A, tem que ser igual a m vezes a coordenada x do ponto, que no caso é A. Então daqui, olha, você já tira que o m vale ln de A sobre A. Ok? Então você já tem aqui uma relação importante. Do outro lado, o coeficiente m é a derivada da função no ponto x igual a A. Certo? É o f' de A. Se você chama o ln de x de f de x, então, por outro lado, você sabe que o coeficiente angular é o f' de A. E quem é o f' de A? Bom, como o f de x é o ln de x, então o f' de x, como a gente acabou de ver, é 1 sobre x. Então, em particular, se você faz x igual a A, o f' de A é 1 sobre A. Então, juntando essa equação mais essa de cá e mais essa de cá, juntando essas três informações, o que você conclui? Que o ln de A sobre A tem que ser igual a 1 sobre A. Bom, isso me dá o quê? Que o ln de A, portanto, tem que ser igual a 1. Ora, isso me dá o quê? Que o A só pode ser o número E, certo? Porque lembra, ln de A é o log de A na base E. E ser igual a E significa que o E elevado à potência 1 tem que dar igual a A. Então, o A é igual a E, tá? Então, o A vale E. E o M, que é o ln de A sobre A, que é também 1 sobre A, portanto, é 1 sobre E. Então, a equação da reta, portanto, é y igual a 1 sobre E vezes x, ou x sobre E. E o ponto de tangência é o ponto E1. Tá? O A aqui é o E. Com isso, a gente termina essa primeira parte da derivada da função inversa. A segunda parte, a gente continua na próxima aula, a aula de número 27. Então, nos vemos na aula 27. Um abraço a todos e até mais.